aí, galera, boa noite, coisa linda, muito bom ter todos vocês aqui da Master aqui ao vivo, vocês estão ao vivo, mas eu deixei essa aula gravada, porque eu sabia que provavelmente eu ia me atrasar, não ia conseguir estar ao vivo, então já deixei lá programada, gravadinha antes. Mas não tem problema, porque hoje a Ju vai dar o suporte total de dúvidas que vocês tiverem aí no chat. A Ju, nossa monitora. E aí, Ju, tudo bem, galera? Deem boa noite para a Juliana, nossa monitora. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para ela e ela vai tirar aí no chat. Show? Hoje a gente vai trabalhar muitas coisas aqui na nossa aula da Master, então já se prepara, porque hoje vai ser denso o negócio, vai ser brabíssimo, ok? Vai ser brabíssimo, meu! Então, o que eu vou falar hoje na aula? A gente vai fazer uma revisão rápida dos 10 passos que a gente viu na aula passada, porque eu sei que tem muita gente que ainda não está seguindo passo a passo certinho. Galera, redação do Enem é uma receita, é um passo a passo. Não receita aquela coisa pronta, mecânica, pá, não é isso. Mas é um passo a passo que você tem que seguir, não tem que inventar a roda já está inventada. Tem muita gente que é vestibulando que vou inventar a roda. Não precisa, cara. É muito mais desgastante, não é necessário. Então, e vou fazer também, vou especificar cada um dos passos da abordagem da tese da antecipação. Depois a gente vai trabalhar o nosso tema novo na aula de hoje. Combinado ou não combinado? Beleza, vamos lá então, galerinha. Primeiro, 10 passos para uma redação perfeita. Aprenda o passo a passo da redação nota 1000. E a frase é: 3 prazeres na vida. Quais são os 3 prazeres, profinho? Cama para dormir, água para beber e passo a passo para seguir. A melhor coisa do mundo é um passo a passo, que deixa a gente organizado. Então vamos lá, recapitulando aqui quais são os 10 passos para uma redação perfeita. Além disso, eu vou te mostrar como é que você organiza a introdução, como é que você organiza o desenvolvimento e a estrutura ideal para uma conclusão. Então preste atenção. Não siga a sua inspiração, siga os 10 passos. Na introdução, você apresenta primeiro uma abordagem do tema, que é aquele momento que você apresenta o teu repertório para o corretor, que você começa a contar sobre os detalhes que você vai apresentar. Logo depois você mostra a sua tese, mostra a opinião que você vai defender. E fechando a introdução, você faz a antecipação dos argumentos. Você reparou que a introdução do Enem é uma espécie de mini redação? Exatamente. Cada parágrafo é uma mini redaçãozinha, tem início, meio e fim. A redação como um todo não tem início, meio e fim? A gente chama de macroestrutura. Então, cada parágrafo também tem seu iniciozinho, seu meiozinho, seu finzinho, que a gente chama de microestrutura. Então, esses elementos aqui que eu estou mostrando para vocês, eles são elementos da chamada microestrutura da redação do Enem. E a redação toda é redação macro, combinado, né? Show de bola. Aí depois a gente passa para o desenvolvimento. Desenvolvimento é o nome do parágrafo, mas dentro do parágrafo também tem uma microestrutura. Quais são os passos dessa microestrutura? Tópico frasal, que é o momento em que eu apresento o meu argumento, em que eu desenvolvo, eu apresento. Aqui eu antecipo o argumento. Aqui eu apenas antecipo de forma bem breve, de forma bem sintética. E aí, depois que eu antecipo, eu vou lá e apresento o argumento no tópico frasal. A gente vai ter aula de cada um dos passos. Depois vem a fundamentação, que eu mostro meu repertório, mostro meu conhecimento. E aí, passo 6, eu aprofundo a argumentação, volto a fazer crítica. E o passo 7, eu fecho essa crítica. É como se essa microestrutura aqui, essa microestrutura também tem início, meio e fim. Qual que é o início, meio e fim dessa microestrutura? É como se a introdução fosse o tópico frasal, se a fundamentação e o aprofundamento fosse o desenvolvimento, e a reflexão crítica, a conclusão. Vamos repetir? Vamos repetir. Nessa microestrutura também tem início, meio e fim. O início é o tópico frasal, o início do parágrafo. O meio é a fundamentação e o aprofundamento argumentativo. E o fim é a reflexão crítica. Na introdução, tem a mesma ideia, tá? O início é a abordagem do tema, o meio é a tese e o fim é a antecipação argumentativa. Tudo
tem início, meio e fim. Até a nossa vida tem início, meio e fim. Começa, tem o meio e tem o fim. Amém, igreja? Não, amém não, que eu não quero ter fim tão cedo. Beleza. Conclusão. Início é o breve início, não, o nome já diz, o breve início. A proposta completa é o meio e o final feliz é o fim. Fim, beleza? Entendeu? Só que é óbvio que a nossa redação, ela não é um texto narrativo, que vai ter, eles viveram felizes para sempre. Esse final feliz é entre aspas. É o nome como a gente dá aqui no curso para esse fechamento do paragraph. Então aqui eu tenho o início do parágrafo, o meio do parágrafo e o fim do parágrafo, ok? Se você obedece esse início, meio e fim, a gente diz que você está obedecendo a chamada paragrafação. Se alguém te chamar e perguntar assim, opa, tudo bem? Opa, prazer. O que é paragrafação? Paragrafação é quando você segue a estrutura interna de um parágrafo. E como é que é a estrutura interna de um parágrafo? Início, meio e fim. Só que dependendo do parágrafo, esse início vai ser uma abordagem. Se for de desenvolvimento, o início vai ser o argumento com o tópico frasal. E se for da conclusão, o início vai ser o breve início da proposta, ok? Então aqui a gente tem os 10 passos. Os 10 passos são, eu não posso falar literalmente, porque literalmente é quando eu vou lá e literalmente é isso. Eu estou dando passos literalmente. Pá! Eu passo literalmente. Eu não posso chamar de literal, mas tu entendeu, né? Passo a passo, praticamente literal do seu texto. Muito bom. Então agora a gente vai fazer aqui um overview de cada um dos elementos. A abordagem temática é quando eu apresento o tema a ser trabalhado. A tese é quando eu faço a minha crítica principal. E a antecipação argumentativa é o spoiler dos argumentos que serão trabalhados no desenvolvimento. Beleza? E aqui tem um exemplo dessa microestrutura. E aí que eu posso separar a microestrutura em 3 partes. A abordagem, tese e antecipação argumentativa. O tópico frasal e relaxa que a gente vai trabalhar cada um dos elementos com muita calma, com muita tranquilidade, tá? O tópico frasal é quando eu apresento o argumento na primeira linha do desenvolvimento. Por que o nome é tópico? Porque essa frase ela vem no topo. E por que é frasal? Porque é uma frase que vem no topo do parágrafo. Fundamentação é quando eu mostro o repertório dentro do meu desenvolvimento, beleza? E o aprofundamento argumentativo é quando eu faço muita crítica e desenvolvo os raciocínios. Lembra que a gente tem aqui no nosso curso, você tem acesso a esse material, a lista de frases argumentativas prontas. Os raciocínios nada mais são do que essa lista aqui, ó. O que é o raciocínio? São formas de pensar. Na sua cabeça já estão os raciocínios. O problema é que você não acessa muitos raciocínios que você tem, já é do ser humano. Nós temos um cérebro, não sei se você sabe, mas a gente usa uma porcentagem muito pequena do nosso cérebro. Se o ser humano conseguisse usar mais porcentagem do cérebro, seria uma máquina de pensar, seria algo surreal, assim. Então, raciocínios são formas de pensar que já estão na tua cabeça e você tem apenas que acessá-las. E para te ajudar a acessar, eu fiz uma lista desses raciocínios. Então, aqui eu tenho muita coisa que você pode colocar em prática. Em que momento que você vai colocar em prática esses raciocínios? Em que momento da microestrutura? No momento chamado de aprofundamento argumentativo. E esse momento aqui, a gente vai ter aula sobre ele. Reflexão crítica é a frase que fecha o parágrafo, vou falar dele também. Aqui tem um exemplo dos 3 passos: tópico, fundamentação, aprofundamento, argumentativo e reflexão crítica. E a conclusão é a primeira frase da sua conclusão, é o breve início, né? A proposta completa, ela vai ter os seus 5 elementos, é a proposta de intervenção propriamente dita, a gente vai ter uma aula aqui especificamente sobre isso. E o final feliz é o nome que a gente criou para essa frase de encerramento, que também é uma frase de efeito. E aqui no nosso curso a gente vai ter várias e várias frases que você vai poder usar. Eu passei rápido aqui por esses 10 passos, mas a nossa ideia agora é falar sobre cada um deles separadamente. Combinado, galera? Tem alguma dúvida? Sim ou não? Então agora bora falar especificamente sobre cada um dos elementos da nossa redação.
A abordagem temática é o nosso primeiro passo. Nossa ideia aqui agora, a partir de agora, é falar especificamente sobre cada um dos passos da introdução. Eu não vou conseguir nessa aula falar sobre todos os passos dos 10. Não vou conseguir falar dos 10 passos agora, porque senão a gente ia ficar muito tempo aqui. Então a minha ideia é diluir isso ao longo das semanas para você conseguir absorver melhor. Combinado? Então a primeira coisa é o primeiro passo da redação. Como que é o primeiro passo da redação? A abordagem do tema. Talvez tu não saiba, tem uma frase que é assim, ó, talvez você não tenha uma segunda chance de causar um primeiro grande impacto. Então é por isso que agora a gente vai trabalhar quem? A gente vai falar da abordagem temática, ok? Como impressionar os corretores na primeira linha da redação. A gente já falou disso nas aulas anteriores, mas agora a gente vai bater especificamente nela. Ah, mas eu já tenho meu modelo de redação pronto. Eu sei, lindo. Eu, inclusive, já te passei modelo. E vou te passar mais ainda. Mas o importante é você saber como que é a estrutura do parágrafo por dentro. Eu sei que muita gente vê assim, cara, não vou saber disso porque como eu já tenho modelo, não vou precisar. Mas é besteira, vai precisar sim. Vai que um dia você esquece o modelo. Ou então vai que você não tem clareza de se você está fazendo a coisa certa. É por isso que você tem que saber como que é a abordagem. Então, hoje você vai aprender como que eu faço essa abordagem, 7 tipos de abordagem do tema e como é que eu faço também para ter uma abordagem temática atualizada para a nova banca e vou te mostrar como que a gente usa a técnica da antecipação, presta muita atenção nisso, e 5 introduções que servem para vários temas, gente. Hoje você vai ver tudo isso, então eu espero de verdade que você esteja acompanhando aí com o seu papel, com a sua caneta, beleza? Seguinte, como que eu faço a abordagem do tema? Ela tem que ser uma frase curta, de um período apenas. Essa frase, ela deve apresentar um repertório relacionado ao tema ou ao assunto. Nas aulas passadas, eu já te mostrei qual que é a diferença entre tema e assunto. Então, a abordagem ela pode estar ou relacionado ao tema ou assunto. A tese não, a tese tem que estar relacionada ao tema. Vou mostrar isso depois na tese. Então, exemplo de abordagem aqui, ó, no século XVI, os portugueses que chegaram ao Brasil impediam que as populações indígenas praticassem sua religião, o que representou o embrião da intolerância religiosa no país. Muito bom, profinho! Aqui eu tenho a abordagem temática. Está falando sobre um repertório, está contando aí a história da chegada dos portugueses ao Brasil. Qual que é o verbo que apresenta, que tem nessa redação? Eu tenho chegaram, que é o verbo no passado, pretérito perfeito do indicativo. Lembra, se eu estou usando verbos no pretérito perfeito, eu estou fazendo uma narração. Pretérito perfeito é narração. Quais são os tipos de abordagem que eu tenho? São tipos de abordagem atuais, recentes. São 7, tá? A alusão histórica, a alusão bibliográfica, a alusão ficcional, a alusão legislativa, testemunho autorizado, definição informativa, dados estatísticos. Ok? Essas são as abordagens mais produtivas, as que mais dão certo. Mas ao longo dessa aula, eu vou te mostrar de quais eu gosto mais e vou explicar por que eu tenho mais preferência por uma em vez da outra, tá? E mesmo que você, vou repetir aqui, vou ser enfático nessa parte, mesmo que você já tenha um modelo de redação de introdução que te dê velocidade, tenha muita atenção a essa aula, por quê? Para você saber qual é o tipo de abordagem que se aplica no seu modelo. Porque se você usa um modelo de redação que não se aplica em nenhum desses tipos de abordagem, muito provavelmente o seu modelo ele é falho, ele é vão, ele é estranho, tá? Se você seguir o modelo aqui do curso, tu vai ver que o modelo aqui do curso ele se encaixa perfeitamente nesses tipos. Primeiro tipo, então, de abordagem é a alusão histórica. Quando a redação começa fazendo referência a um fato passado relevante, como, por exemplo, durante a Revolução Francesa. Pronto, na alusão histórica é muito importante que você já mostre um recorte histórico para mostrar para o teu corretor que você tem conhecimento. Então, aqui eu já estou fazendo um recorte histórico importante, falando sobre a Revolução Francesa. Pá! Lindo! O indivíduo passou a ser tratado sob a ótica iluminista que valorizava sobretudo a dignidade humana. Pá! A alusão histórica. Quem entendeu? Vou fazer o seguinte, deixa eu colocar assim, ó.
Bota nos comentários aí, comenta no vídeo. Se você entendeu a alusão histórica, você comenta A, ok, tá? E aí, sempre que você estiver entendendo, comenta A, ok, B, ok, para eu saber que você entendeu, beleza? Então, quem entendeu a alusão histórica, comenta A, ok. B, alusão bibliográfica, que é quando a redação começa a fazer referência a um livro conhecido. Como assim livro conhecido? Olha só, em 1936 foi escrita a obra Raízes do Brasil. Mesmo quando a alusão não é histórica, eu gosto de começar com recorte, para mostrar conhecimento para o corretor, um recorte temporal, uma adjunta adverbial de tempo, ou adjunta adverbial de lugar, tipo na sociedade moderna, na sociedade brasileira, a sociedade moderna é temporal, na sociedade brasileira é local, é lugar. E tem uma coisa muito interessante, como é que eu sei que Raízes do Brasil foi escrito em 36? Tem um macetinho que eu criei que é muito bom. Quantas letras tem a palavra raízes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. E a palavra Brasil? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. 6 vezes 6, 36. Então eu sei que em 1936 foi escrita a obra Raízes do Brasil. É claro, tem que saber matemática, eu sou muito ruim na matemática, mas eu sei. Denuncia, antes dessa aula eu fui na calculadora e confirmei. Então, qual é a diferença? O que é alusão bibliográfica? Quando você começa fazendo referência a um livro. E nome de livro tem que estar com aspas e a primeira letra do livro é maiúscula. A primeira letra do livro sempre vai ser maiúscula. E a segunda letra do livro vai ser maiúscula quando for um substantivo próprio. Então, por exemplo, se eu tiver com o livro, por exemplo, Casa Grande e Senzala. No livro Casa Grande e Senzala, eu tenho a primeira letra. Casa Grande é com hífen mesmo, tá? Porque é aquela casa que fica no meio do engenho de cana-de-açúcar, então não recebe o nome de Casa Grande. O C do casa é maiúsculo e o senzala é um substantivo comum, então é minúsculo, ok? E entre aspas. Isso é obrigatório? Cara, é importante, mas caso você não consiga seguir essa regra, você por algum motivo erre, não tem problema, o Enem não vai tirar ponto seu disso. Por exemplo, na redação, no ano que eu tirei 1000, eu tô mostrando aqui, ó, eu não segui essa regra. Eu botei Casa Grande, né, aqui, ó, Casa Grande e Senzala. Aí o C do casa foi maiúsculo e o senzala, o S do... Eu ia falar C do senzala. O S do senzala também foi maiúsculo. E o corretor não tira ponto disso e quando o INEP comentou essa redação no manual, eles nem comentaram isso, não, que não foi um desvio. O que eles comentaram foi o erro de crase que eu cometi lá ao final. Alçará o país a verdadeira. Alçará o país a verdadeira tinha que ter uma crase aqui. Mas na época, quando eu fiz essa redação, eu não conhecia a regência do verbo alçar. Alçar. Eu achei que era sinônimo de alcançar, só que não. Alçar, quem alça a uma posição. Então tem que ter essa crase aqui. Show? Isso mostra para você que a tua redação não tem que ser perfeita. Basta você seguir as regrinhas lá da melhor forma possível. Muito bom, profinho! Então aqui a gente está na alusão bibliográfica. Se você entendeu, comenta aí B, ok. C, alusão ficcional. Quando a redação também faz referência a um livro, não necessariamente a um livro, mas a um filme, a um livro, uma série, que tem uma história de ficção. O livro Raízes do Brasil não é uma história ficcional, é um livro de sociologia. Agora, por exemplo, 50 Tons de Cinza ou Black Mirror são obras. 50 Tons de Cinza é um filme, é um livro, né, que virou filme, e o Black Mirror é uma série ficcional. Então, eu estou fazendo uma alusão ficcional. Por exemplo, a produção ficcional Atypical narra a história de Sam, um rapaz autista que enfrenta preconceitos onde vive. Então, para você citar uma série, é legal que você diga que é uma produção ficcional, muito mais bonito, também entre aspas. E aí você tem que saber pelo menos o nome do protagonista. Tem que saber o nome da série, do protagonista e a história que essa série comunica e relacionar com o tema. Então, se você entendeu o C, bota aí C, ok. Alusão legislativa, quando a redação faz referência a leis. Por exemplo, a Constituição Federal assegura em seu artigo 1º o direito à cidadania como fundamento da República Federativa do Brasil. E sempre que estiver falando de leis, letra maiúscula. Quem entendeu a letra D, comenta D, ok.
Ok. Testemunho autorizado. O que é um testemunho? Quando eu era evangélico, o pastor falava assim, irmão, quem quer vir aqui dar um testemunho? Então era uma pessoa falando alguma coisa, dizendo algo que ela viveu, algo que aconteceu com ela. Então testemunho é quando você conta alguma coisa que aconteceu com outra pessoa. E essa outra pessoa autoriza você contar isso. Então, por isso que é um testemunho autorizado. Autorizado por quem? Autorizado por alguém que é muito conhecido, como, por exemplo, Norberto Bob. Aqui é Norberto, tá? Ju, tá aí? Depois tu altera para mim lá no material, coloca Norberto e não Noberto. Show? O Enem não tira ponto quando a gente erra o nome da pessoa, não, tá? Mas podendo corrigir, a gente corrige. Testemunho autorizado, então, quando a redação começa a fazer referência a alguém que seja autoridade no assunto. Então, Norberto Bobbio, expoente filósofo italiano, entendia que o Estado seria detentor de responsabilidade social. Muito bom. Tem uma coisa muito importante aqui, que é, na hora que você for trazer a autoridade, tem que explicar quem que ela é, dizer o que ela fez e por que ela é relevante. Então, mostra que ela é expoente e mostra que é um filósofo, tá? Isso aqui ajuda a gente deixar o repertório legitimado. Se você fala assim apenas Norberto e não diz quem ele é, não fala a contribuição dele, você não está dando legitimidade para o repertório e vai perder ponto na competência 2. Então, falou que ele é um expoente, está dizendo que ele está legitimando, está dizendo que ele é o brabo. Então, isso vale e vai contar ponto na competência 2. E tem uma coisa muito, muito legal, que é a seguinte. Quando eu, Vinícius, profinho, estou contando uma história... Não, isso aqui sou eu, tá? Beleza. Se eu estou contando uma história e eu concordo com aquilo que eu estou falando, eu contando para você, eu concordo com aquilo que eu estou contando. Eu uso o verbo no presente do indicativo. Eu uso o verbo, por exemplo, fica, ou tá? Uso o verbo no presente. Fica, acontece. Se agora, por outro lado, eu estou falando uma coisa, mas eu não estou concordando, eu quero mostrar para você que eu estou contando, mas na real eu não concordo com aquilo que eu estou falando. Então, por exemplo, quando eu discordo daquilo que eu estou contando, eu não uso o verbo no presente, eu uso no futuro do pretérito. Quer ver? Ó? Ficaria, seria, aconteceria. Isso acontece muito com William Bonner. William Bonner, quando ele vai dar uma notícia no jornal e ele não quer se vincular à notícia e ele não concorda com a notícia, ele não concorda com aquilo que ele está falando, que, tipo, ele não acha certo, ele vai dar a notícia porque ele é obrigado a falar. E tem coisa que ele concorda, que o jornal, o editorial concorda, e tem outras que o jornal... com que o jornal não concorda. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja falando sobre gasolina a R$8, tá repreendido, em breve vai acontecer, né? Confortável para o brasileiro. Show? Então, eu quero te contar essa frase aí, gasolina a R$8, pontinho, pontinho, confortável para o brasileiro. Só que eu, Vinícius, eu estou sendo obrigado a contar isso, mas eu não concordo com isso. Eu acho que a gasolina a R$8 não é confortável, mas eu quero contar essa história de que alguém disse que a gasolina a R$8 é confortável para o brasileiro. Qual que é o verbo que eu vou usar? Gasolina a R$8 é confortável ou gasolina a R$8 seria confortável? Vou repetir aqui. Imagina só que tem um deputado, e o deputado, na hora que ele foi fazer lá a lei para fazer o reajuste na gasolina, o deputado XYZ falou assim, amigos, mentira, falou assim, amigos, gasolina a R$8 é confortável para a população. O deputado falou isso, certo? Aí o William Bonner, na hora de falar o que o deputado falou, ele vai ter que mudar o verbo, porque o deputado concorda, mas o William Bonner não concorda. Então vai ficar como? William Bonner falando, tá? Isso aqui é o William Bonner. Gasolina a R$8 seria confortável para o brasileiro. Ou seja, você entendeu? O deputado que concorda com essa frase diz gasolina a R$8 é confortável. O William Bonner contando essa história, sabendo que o William Bonner não concorda, seria gasolina a R$8 seria confortável. A mesma coisa ficaria confortável. Gasolina a R$8 aconteceria. No caso, aconteceria não se encaixa aqui, mas seria, ficaria. Entendeu a parada? Em resumo se eu quero me
aproximar do que eu estou falando e concordar com aquilo que eu estou falando, eu uso o é, o verbo no presente no indicativo. Quando eu quero me distanciar, eu uso seria, ficaria no futuro do pretérito. Show? É claro que se você não entendeu essa explicação, depois tu pede lá que a gente explica de novo. Ok? Então, se você entendeu o é, coloca é ok. Isso aqui é muito bom para você acertar até questões de linguagens. Definição informativa. Quando a redação começa definindo um fenômeno ou palavra relevante. Eu não sou muito fã desse tipo de abordagem, porque é mais difícil de você desenvolver na tua redação. Porque é uma definição. A definição, se você demole, a definição ela fica muito senso comum. Definição. Agora, tu tem que se esforçar para que a definição seja informativa. Vem comigo então ver. O etnocentrismo é uma forma de exclusão em que a maioria social entende de si por seu modo de vida como correto. Então, aqui eu estou definindo o que é o etnocentrismo. Definição, se você entendeu, comenta FOK. E o último tipo de abordagem é a abordagem por dados estatísticos. Também não concordo muito, não acho muito legal essa. Por quê? Porque é difícil você ganhar relevância com um dado estatístico. Por mais que o dado estatístico seja real e tal, fica difícil de você dar peso para esse repertório, assim como o iluminismo, assim como uma série. Então eu não sou muito fã dele na introdução, ele pode acontecer no desenvolvimento. Em 2016, a Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa que revelou dado alarmante. O maior índice de violência religiosa afeta matrizes africanas. Então, aqui eu trouxe dados estatísticos e trouxe 2 pontos. 2 pontos é uma estratégia muito boa de antecipação. Show? Eu vou explicar para vocês como que usa os 2 pontos. Mas eu quero entender. Tu entendeu o que é o G? Se você entendeu, coloca G, ok. Beleza ou não beleza? Falando em antecipação, vamos entender como que eu uso essa técnica da antecipação com 2 pontos. Vamos ver aqui como que é com e sem 2 pontos. Agora é a hora de você... presta atenção aqui, para de mexer no... presta atenção aqui, para de mexer no TikTok, para de mexer no telefone. Atenção aqui em mim, presta atenção. Frase com e sem 2 pontos. Começando com a frase sem 2 pontos. A sociedade brasileira precisa combater o controle de dados, vírgula, que é um dos maiores problemas da internet. Show de bola. Frase normal, não tem complexidade da estrutura e não tem erro. Agora, olha a frase com 2 pontos, muito mais complexa, muito mais interessante. A sociedade brasileira precisa combater um dos maiores problemas da internet. 2 pontos, o controle de dados. Percebe que aqui eu mexi, não foi só colocar 2 pontos, eu mudei a frase toda, segurei o que eu achei mais importante, que é a palavra-chave controle de dados, e soltei no final. Quando você faz esse negócio, você cai numa regra chamada de tópico sentencial. Vamos ver se você entendeu? Vamos ver se você entendeu. Eu vou formular uma frase aqui e eu quero que você reescreva essa frase no chat usando os 2 pontos. Então, eu vou colocar aqui, ó, frase sem 2 pontos. E eu quero que vocês reescrevam essa frase com os 2 pontos. Então, vamos colocar, vamos lá. Já vai pensando aí, vou escrevendo, já vai tentando, já vai fazendo aí a reescrita dela, tá? Beleza. Vamos lá. O Ministério da Saúde, adverte, não, o Ministério da Saúde é negligente em relação à bulimia. E bulimia é o tema, então bulimia é a palavra-chave, bulimia é a palavra mais importante, tá? Que é 2 mais graves transtornos alimentares entre os jovens. Entre os jovens. Quero que vocês agora sejam capazes de reescrever essa frase utilizando os 2 pontos. Beleza? O que eu tenho que fazer? A bulimia é a palavra que tem que aparecer lá no final da frase. Bulimia. Então, me diga aí, como é que vai ficar? Show? Me fala aqui. Eu vou então dar o gabarito enquanto vocês comentem aí também. Frase com 2 pontos. Vou pegar esse aqui, ó. Começa da mesma forma. O Ministério da Saúde é negligente em relação... Aí, em vez de falar bulimia, eu seguro a bulimia, bota lá no final. Em relação... E agora eu faço uma antecipação. Eu antecipo. Eu faço um suspense em relação a um dos mais graves transtornos alimentares entre os jovens. Em relação a um dos mais graves transtornos alimentares entre os jovens. Estou fazendo suspense. Qual que é um dos transtornos... Qual que é um dos transtornos mais graves entre os jovens? 2 pontos, a bulimia.
Pronto, acabei de fazer a transcrição, a reescrita dessa frase. E esse pedacinho aqui, que eu dei maior valorização para ele, ele se chamou o quê? Ele se chama tópico frasal, não tópico sentencial. O que é o tópico sentencial? É a expressão mais importante da frase. O tópico frasal, a lógica é a mesma, mas o tópico frasal é a frase mais importante do parágrafo, beleza? Tópico sentencial é a palavra mais importante da frase. Show? Então aqui eu fiz 2 pontos. Espero que você tenha compreendido aí. Beleza? Então agora ver 5 introduções Coringa com base na nova banca. Primeira coisa, a gente tem aqui um tema antigo, um tema anterior da banca, que pedia sobre intolerância nas relações sociais contemporâneas, 2 pontos, a cultura do ódio. Esse aqui era o tema, intolerância nas relações sociais contemporâneas, 2 pontos, a cultura do ódio. Então eu vou te mostrar 5 introduções Coringa para esse tema. A primeira é assim, ó. No século IV a.C., Confúcio, expoente filósofo da China antiga. Vamos fazer o seguinte. Usa esse aqui, ó. Usa esse aqui. Olha, usa esse. Na antiguidade, Confúcio. É para fim tá meio confuso. Não me confuso. Vamos usar essa. Primeira estratégia. Na antiguidade, Confúcio, expoente filósofo da China antiga, defendeu a prática do Wulun, capacidade dos indivíduos de viverem em harmonia a partir das próprias responsabilidades. Comecei assim a minha abordagem do tema. E aí eu vou te fazer uma pergunta aí para tu responder nos comentários. Qual que é o tipo de abordagem? Quero que você volte comigo e me diga aí qual que é o tipo de abordagem. Eu vou numerar e você comenta qual que é o número. Alusão histórica número 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Alusão histórica, alusão bibliográfica, alusão ficcional, legislativa, testemunho autorizado, definição informativa ou dados estatísticos. Ó, então olha ela aqui. Na Antiguidade Clássica, Confúcio, ou seja, já falei na Antiguidade, já é um recorte temporal. Então aqui eu tenho uma alusão histórica somada a um testemunho autorizado. Então aqui eu tenho dois tipos de abordagem, uma só. A alusão histórica, porque eu estou fazendo um recorte temporal importante, e falando do Confúcio, dizendo que o Confúcio defendia a prática dos indivíduos verem harmonia a partir das próprias responsabilidades. Estou usando antecipação com 2 pontos, e agora eu vou continuar a minha abordagem. Todavia, o problema do tema presente na atual geração fragiliza o conceito defendido pelo pensador. Uma coisa muito importante que tem que ter na tua redação é essa retomada aqui, ó. Falou do Confúcio, ele tem que voltar no meio ou no final do parágrafo. Então, falou do Confúcio, tem que fazer alguma referência a ele depois de novo, tá? Esse recurso aqui se chama retomada dentro do parágrafo, ok? Essa retomada é obrigatória, senão você perde ponto na competência 2. Repertório produtivo, retomada produtiva. Show de bola. Com efeito, a solução do problema pressupõe que se combata argumento 1 e argumento 2. No lugar do problema do tema, tu coloca qual que é o problema. No caso do tema é intolerância ou cultura do ódio. O argumento 1 e o argumento 2, tu coloca aqueles que você escolheu lá na técnica do demo aí que eu passei semana passada, nas aulas passadas. Segunda estratégia de introdução. Muito boa isso aqui também, tá? Você não precisa memorizar, não. Basta você entender, ver quais são as ideias ali. Karl Popper, expoente filósofo britânico, desenvolveu o conceito de paradoxo da intolerância. Qual que é o tipo de abordagem? Não é alusão histórica, porque eu não fiz recorte histórico, eu estou apresentando Karl Popper. Então é uma alusão por testemunho autorizado. Desenvolveu o conceito de paradoxo da intolerância. Uma sociedade verdadeiramente tolerante deverá ser capaz de punir aqueles que promovem o ódio. Entendeu o que é o paradoxo da intolerância? Eu acho ótimo. O que é um paradoxo? É algo que contraria, é uma incoerência. Então, paradoxo da intolerância é o seguinte: se uma sociedade ela é tolerante, ela tolera a diversidade de gênero, por exemplo, se ela é tolerante e respeita a diversidade, ela não pode tolerar injustiça, não pode tolerar discurso de ódio, entendeu? Não é porque a sociedade é tolerante que ela vai tolerar tudo, inclusive a violência, discurso de ódio, homofobia. A sociedade verdadeiramente tolerante, ela tem que ser intolerante com aqueles que desrespeitam.
Então o nome disso é paradoxo da intolerância. Entendeu? Quem entendeu, comenta entendi. Quem não entendeu, comenta entendi nada. Mas entendeu sim, né? Olha aí. Todavia, a perpetuação da cultura da maldade, da qual Popper discordava, ainda representa grave problema no Brasil. Com efeito, a solução pressupõe que se combatam argumento 1 e argumento 2. Então aqui eu tenho o problema do tema, e aqui eu tenho argumento 1, e aqui eu tenho argumento 2. Beleza. Terceiro tipo de abordagem do tema. Em 1976, o mundo conheceu uma das obras mais relevantes para a história recente. 2 pontos do dicionário de política, em que Norberto Bobbio afirma ser do Estado a garantia do direito relacionado a todos. Então aqui eu tô fazendo uma alusão bibliográfica, falando de um livro, usando o Norberto Bobbio. Muito boa essa abordagem. Olha a próxima abordagem coringa. Em outubro de 1988, a sociedade conheceu um dos documentos mais importantes da história do Brasil, cujo conteúdo assegura direito relacionado a todos. Então aqui eu estou fazendo uma alusão legislativa. E também estou fazendo uma alusão legislativa aqui, ó. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 48 pela ONU, assegura a todos o direito relacionado. Aqui tu tira esse todos aqui porque está repetindo. Ju, depois tu tira desse material, por favor, tá bom? Então tem 2 correções para fazer. Botar o R no Norberto e tirar esse todos daí. Fechou? Então aqui eu tenho uma alusão legislativa também. Muito bom, muito bom. Você aprendeu até agora a abordagem, 7 tipos de abordagem, como usar a técnica da antecipação, 5 abordagens coringa que servem para vários temas. A gente aprendeu a usar 2 pontos aqui também, tá? Muito bom, muito lindo. E tem mais coisa que você vai precisar aprender agora, tá? E agora chegou o momento de a gente trabalhar o nosso tema da semana. Vamos ver qual que é o tema, olho na tela. A contribuição da música para o aprendizado dos estudantes brasileiros. Tu entendeu esse tema? Vamos trabalhar então aqui agora o quê? Sinônimos de música, crítica principal, a gente vai aprender aqui, direito relacionado e argumentos possíveis. Então preste atenção nessa última parte da aula para você sair daqui, ó, lindo, já sabendo fazer a redação sobre esse tema. O tema é a importância da música na contribuição, como é que é? A contribuição da música para o aprendizado dos estudantes brasileiros. Um tema bem diferentão para que a gente consiga trabalhar temas assim, que saiam da caixinha, que saiam daquele padrão que a gente está acostumado de problemas sociais evidentes. Não que nesse tema não tenha problema, ele tem sim, a gente vai aprender aqui agora a identificar. Mas primeiro vamos lá falar sobre sinônimos de música. 3. Arte musical ou arte sonora. Produção artística, composições. Ok, bem tranquilo. A crítica principal que você pode fazer, a sua tese, lembra de fazer o planejamento CDA. Crítica, direito e argumento. E a crítica é a desvalorização da música no aprendizado dos estudantes representa grave problema. Ou seja, se o tema é a valorização da música, qual que é o problema? A música está sendo desvalorizada. Se o tema é a valorização do professor, o professor está sendo desvalorizado. Quando a sua mãe chega para você e fala assim, tu tem que valorizar mais teu pai, significa dizer que você não está valorizando. Então você tem que conseguir encontrar problemas, mesmo que aparentemente a frase não apresente. Então, contribuição da música no aprendizado do estudante. Quer dizer que a música está sendo desvalorizada especificamente no aprendizado. Posso falar sobre karaokê que você vai curtir no final de semana no bar? Não. Posso falar sobre música para eu escutar quando estou no ônibus? Não, porque tem que ser a música dentro do formato mesmo que a gente está trabalhando no ambiente educacional. Direito relacionado ao direito à educação, ok? E os argumentos possíveis do demo aí? Eu sempre gosto de listar os argumentos possíveis dentro do demo aí, para depois escolher qual que se encaixa e qual que não se encaixa. E dentro desse tema, desigualdade. Estudantes de baixa renda conseguem ter a música a favor deles? Escolas de baixa renda têm condição de utilizar a música no aprendizado? Não. Então, desigualdade social é um dos argumentos possíveis. Egoísmo, não vejo. Maldade humana é maldade da escola? A escola é egoísta quando ela não usa música? Eu acho que não faz sentido para mim. Omissão do Estado, sim, porque o Estado ele não coloca a música. A gente sabe que a música ela tem um poder de transformação, ela tem um poder de concentração, ela tem um poder de mudar teu estado de espírito. Ou seja, tu tá desanimado, bota uma música, tu fica mais animado. Quer dizer que a música ela mexe com a gente, no nosso emocional.
E a escola não usa isso a favor da educação. O Estado ele não usa isso. Então, a omissão do Estado é um argumento possível. E antigos comportamentos. Você chega... Tem gente que gosta de estudar ouvindo música. Quem é que gosta de estudar ouvindo música? E aí o pai vê você estudando com fone de ouvido, ouvindo música, e ele fala assim, para de ouvir música, música é coisa de vagabundo! E aí, ou seja, existem pessoas que não consideram a música como um potencial. Isso é um antigo comportamento, um antigo pensamento, um preconceito que muita gente ainda mantém. Como que a gente pode usar essa introdução? Vocês podem usar essa introdução com o modelo que eu passei na aula passada, ou usar um repertório diferente, fala sobre Beethoven. O Beethoven ele foi um dos músicos mais conhecidos da história e que desde a infância demonstrava grande interesse pelo piano. O contato com a música foi capaz de ampliar os horizontes do Beethoven, também é capaz de ampliar os horizontes das escolas, dos estudantes. Então, qual que é a relação? Começa contando uma história. Começa dizendo, vou fazer aqui Se eu tivesse que fazer uma abordagem aqui do zero com você, como é que seria? Fazer aqui uma abordagem do zero usando essa ideia. Começa com um recorte temporal em 1770, Beethoven, aí eu abro um travessão e coloco expoente artista, expoente artista da história, teve sua vida modificada e seus horizontes ampliados e seu horizonte ampliado a partir de uma das maiores contribuições da humanidade. Uma das maiores contribuições da humanidade. 2 pontos. A música. Usei a antecipação aqui, tá? É claro que eu poderia mudar uma palavra ou outra depois, caso eu quisesse. Agora eu quero mostrar o seguinte. Essa aqui foi minha abordagem do tema. Lembra a abordagem do tema? Estou usando aqui uma alusão histórica e também um testemunho autorizado, citando Beethoven com 2 pontos. Tu entendeu isso aqui, né? E agora, o que eu posso fazer? Eu posso relacionar isso com a escola. Será que as escolas estão também aproveitando a música assim como Beethoven aproveitou para ampliar os horizontes dos alunos? Não, as escolas não estão fazendo isso. Então tem que ser um contraste, tem que dizer que a escola não está fazendo isso. Então vamos lá, fazer aqui a abordagem do tema, agora eu vou mudar de cor, tá? Entretanto, as escolas brasileiras, em regra, porque não são todas, né? Mas a regra, você não pode generalizar, tá? Não pode generalizar. Bota nos comentários aí, não pode generalizar. Entretanto, as escolas brasileiras, em regra, são omissas em relação ao papel da arte sonora no contexto do aprendizado. E lembra que eu tenho que fazer uma retomada do Beethoven. Tem que falar do Beethoven aqui na minha tese. O que vai de encontro significa vai contra, tá? A experiência de Beethoven. A experiência do músico do século XVIII. Para não repetir Beethoven, coloquei músico do século XVIII. Show? Tá repetindo músico com música? Não tem problema, tá? Não é a mesma palavra, mas mesmo se fosse, quando tem palavras que são do tema, eu tenho mais flexibilidade de repetição. E agora, antecipação dos argumentos. Quais argumentos que eu vou usar? Deixa eu ver aqui. Eu posso usar com efeito, vírgula. A solução do problema pressupõe que se combatam os antigos pensamentos que reduzem a contribuição das obras sonoras, vírgula, bem como a omissão do Estado. Pronto. Então aqui, com efeito, a solução do problema pressupõe que se combatam os antigos pensamentos. Aqui eu vou colocar combatam, porque combatam concorda com os antigos pensamentos, que é o sujeito da voz passiva, voz passiva sintética que a gente tem aqui, tá? Que se combatam os antigos pensamentos. Antigos pensamentos o quê? Que reduzem a contribuição das obras sonoras, bem como que se combata a omissão do Estado. Fechou? Pronto, aqui tem minha introdução montada perfeitinha para esse tema. Percebe que eu demorei um tempinho para fazer essa introdução, mas se você quiser, você pode usar algum dos modelos de introdução para dar agilidade. Mas o importante é você saber quais que são a microestrutura de cada parágrafo, para você não ficar perdido no dia da prova. Show de bola. Muito bom, muito bom. E agora vamos para sugestões do primeiro desenvolvimento. Primeiro desenvolvimento tem como sugestão falar sobre sinapses neurais. Muito importante isso. Como que eu faço para mostrar para uma pessoa que ela está com um pensamento antiquado? Eu mostro a ciência. Então mostra o seguinte, se você está com um pensamento antigo, presta atenção. Repertório, sinapses neurais, o fenômeno da ligação entre os neurônios. O que tem isso a ver com a música?
Sempre que eu tenho o estímulo musical, eu faço mais sinapses neurais, principalmente na infância. E essas sinapses neurais ajudam o aprendizado, sim ou não? Bota nos comentários aí. Essas sinapses ajudam ou não? Ajudam. E o fenômeno, aí tu explica um pouquinho o que é a sinapse neural e depois tu faz a crítica, que a escola não percebe o poder de transformação que a música pode oferecer. Então, basicamente, o parágrafo é assim, vou deixar aqui para tu ver, tá? Eu começo criticando a escola que não valoriza, que é antiquada, fundamento com as sinapses neurais, explico um pouquinho o que são essas sinapses, e depois eu digo que a escola não percebe o poder de transformação que a música pode trazer. Então, basicamente, esse vai ser o desenvolvimento 1. Raciocínios que eu posso usar: denunciar a omissão do Estado, denunciar a incapacidade da escola perceber a valorização da música e evidenciar que isso é um problema. Onde estão esses raciocínios? Na tua cabeça. Na sua cabeça já tem raciocínio que nem você sabe, mas você pode ir lá na lista de raciocínios prontos e pegar essas frases. Para o desenvolvimento 2, eu tenho várias sugestões também. Omissão do Estado. O Estado, ele não reconhece a contribuição da música. O Estado não estimula a família a valorizar a música. E um repertório que eu posso usar é o Paulo Freire, falar do livro Pedagogia do Oprimido. A educação será de fato libertadora, como defendia Freire, quando a escola assumiu seu papel na formação dos filhos. A família, a escola, assumiu o papel na formação dos filhos. E aí você vai dizer, entretanto, aqui na verdade nem é omissão do Estado, não. Aqui seria omissão da família. Na verdade, teria que mudar esse cara aqui, ó. Em vez de ser omissão do Estado, seria omissão da família. Faria mais sentido aqui falar de omissão da família, porque esse argumento ele foca no núcleo familiar, beleza? Os responsáveis não reconhecem a relevância da música na educação de meninos e de meninas. Muito lindo isso aqui. Ó, então tá pronto, você já pode fazer essa redação, mandar para nossa equipe de correção, para a gente avaliar, que vai ser muito lindo! E agora, para recapitular tudo que a gente falou na aula de hoje, eu vou usar o quê? Uma música para contribuir com a sua educação, então preste atenção agora. Vamos lá, galerinha! Ó, presta atenção na letra, hein? Theodor Adorno, Horkheimer, Bourdieu e Michel Foucault mostram manobras para me controlar. Revolução industrial, tecnologia e informática colaboram para me atarefar. Palavras de juízo reforçam os argumentos, não posso só fundamentar. Com profinho eu vou ser aprovado, tenho vários argumentos e evito generalizar. Muito lindo, cara! Agora só refrão. Generalizou minha afirmação quando eu coloquei uma vírgula na oração. Generalizou minha afirmação quando eu coloquei uma vírgula na oração. Muito bom, galera. Agora presta atenção nessa segunda parte, hein? TikTok. Olha agora. Ó, Smith é contra o favor de John Locke, o cara que mostrou que o Estado precisa atuar. Na conclusão, 5 elementos, fiz vários detalhamentos e os problemas vou solucionar. Defendi meus argumentos com meus conhecimentos e nunca esqueço de retomar. Vou caminhar pra faculdade cheio de felicidade, agora que eu não fecho a boca. Muito bom. Tio Joe. Generalizou minha afirmação quando eu coloquei uma vírgula na oração. Generalizou minha afirmação quando eu coloquei uma vírgula na oração. Muito lindo, galera, muito bom! Tamo junto, obrigado pela companhia na aula de hoje. A gente se encontra quando? Segunda-feira que vem, 6 horas, na nossa aula da Master. Não falte, é uma rotina que a gente tá seguindo, então a gente se encontra lá. Um beijo.